Bíblia, ela é um oceano de conhecimento. É um oceano de revelação. Por que a gente faz essa comparação ao oceano? Porque até hoje, diariamente, mergulhadores se aprofundam no oceano e descobrem novas espécies de plantas, novas espécies de peixe. Nós estamos no ano 2020 e estão descobrindo planta, peixe, algas, elementos desconhecidos. Ou seja, não tem fim. Não tem fim o que o oceano oferece. Assim é a Bíblia. A Bíblia não tem fim no que ela oferece para nós. E você vê que nós conhecemos ainda muito pouco, ou ainda muito raso, ainda raso o nosso conhecimento. Porém, o que nós mais devemos desejar é que todo conhecimento manifesto aqui gere transformação e mudança nas nossas vidas. O meu desejo é que através desse conhecimento, que tem sido muito rico mesmo, tem sido muito poderoso mesmo, ele gere transformação e conhecimento na sua vida. Bom dia. Quem que é? Josmara. Bom dia. Deus abençoe. Amém? E através da tua transformação, outras vidas sejam influenciadas. Então a jornada bíblica nada mais é do que um tratamento para uma transformação que gere uma influência. Amém? É um curso. Você pode falar assim, puxa, mas eu sou tão, que nem ontem lá no grupo, uma aluna escreveu, eu sou tão novo, tão nova convertida, realmente, mas através de uma linguagem simples, porém aprofundada, nós estamos aqui gerando uma liderança influente. O que você está recebendo aqui, queridos, vai potencializar a tua liderança no teu ministério, a tua liderança dentro da tua casa, a tua liderança dentro do teu ambiente profissional, vai gerar a liderança dentro dos seus relacionamentos e a influência para mudar a nossa sociedade, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, mas eu sei que acima disso, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Já entrou muita gente. Eu quis fazer essa introdução, brincar. Também cumprimentar, porque nos outros dias da semana não dá tempo de cumprimentá-los. Não dá, alunos queridos. Não dá. Por isso você tem que ir para o Telegram depois. Porque lá a gente continua, a gente bate papo, a gente tira dúvidas, a gente coloca questões. E tem sido muito rico lá no grupo também depois. Vamos lá então? Abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, finalmente, versículo 8. Nós ficamos do versículo 1 até o 7º versículo, todas as 3 aulas. E agora, finalmente, versículo 8. Então vamos lá. 2 Coríntios 12, 8 em diante, nós vamos fechar o tema espinho na carne. E Deus falou muito com a gente, mas você não imagina, Deus tem mais. Deus tem mais para falar conosco nessa manhã. Bom dia a todos os que estão aqui. Sejam muito bem-vindos, que estão entrando aqui. A Lara entrou aqui também, Cavalcante, Deus te abençoe. Vamos lá. 2 Coríntios 12, 8 diz: por 3 vezes, presta atenção, por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Está falando do quê? Do espinho na carne. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte.
Amém? Queridos, como eu digo, a palavra, além de tudo, ela é poética. Isso aqui também dá uma poesia. Mas, vamos ver a sequência do espinho na carne? Uma experiência sobrenatural. Terceiro céu. Um resquício da velha natureza, da natureza adâmica. Um flagelo, que é a arrogância. Um flagelo para o tratamento, o espinho. Uma oração repetida por 3 vezes. Uma resposta completamente improvável. Uma aflição tão intensa, capaz de gerar tribulação na vida de outras pessoas. 14 anos vivendo uma experiência dolorosa, até abrir o coração e contar. Paulo não podia contar antes de realmente ter certeza de que ele tinha vencido. Não o espinho, mas aquilo que o espinho tratava. Queridos, que história é essa? Que fascinante. Que temor. Vocês concordam? Que história é essa, queridos? Agora presta atenção em algo que eu quero falar para vocês aqui. Quando Paulo entende que a sua arrogância foi tirada, conta a sua experiência do terceiro céu. Mas também conta a sua experiência do espinho na carne. Ok? Quando a arrogância é tirada, quando a soberba morre, quando o orgulho se desfaz, o que acontece? Nós não temos problema em contar quem nós éramos, para agora glorificar a Deus em quem nós somos. Amém? Não tem mais vergonha, não tem mais resistência na nossa alma, não tem mais medo, não tem mais o que vão pensar, o que vão falar, como é que vão reagir. Não tem. A gente se esvaziou. A gente se esvaziou. Você já parou para perguntar por quê? Por que junto com o terceiro céu Deus conta o espinho, junto com o terceiro céu Paulo conta o espinho na carne? Guarda essa pergunta aí com você, ok? Guarda essa pergunta aí, porque assim, a resposta imediata que nós teríamos é porque isso deixaria um grande ensinamento. E eu concordo, perfeito. Não só um ensinamento, mas nesse caso, vários ensinamentos. Amém? Vários ensinamentos que vão a partir do espinho na carne. Vários ensinamentos que vão a partir do espinho na carne. Ok? Primeiro, olha isso. Deus não concede todas as orações. Precisamos saber disso, precisamos aprender isso. Não é toda oração que Deus vai conceder. Algumas porque diz respeito a uma proteção de Deus para as nossas vidas, porque não é aquilo que nós devemos ter mesmo pedindo. A velha história que nós já compartilhamos aqui em outros momentos, de que se meu filho de 15 anos me pede a chave do carro para ir em tal lugar, a minha resposta como pai vai ser não. Por quê? Porque ele não tem habilitação, ele não sabe dirigir, ele não conhece. Eu não posso expor meu filho dessa forma. O erro seria meu, não dele. É um pedido dele, em que eu, como pai, para protegê-lo, digo não. Ok? Porém, tem algumas orações
que Deus simplesmente não vai responder, porque Ele não quer responder. Porque Ele não quer. E aí entra a maturidade para entender a soberania de Deus. Porque Deus, queridos, e eu só posso falar isso com quem se aprofunda na palavra, quem fica raso na palavra, não entende isso. Simplesmente Deus tem outro projeto. E Ele é soberano. Se nós nos sujeitamos a ponto de pedir a Ele, Ele se dá o direito, entende o que eu estou falando? Também de dizer sim ou não. O que a maioria das pessoas prefere fazer é não perguntar para Ele, porque não querem a resposta. É não pedir para Ele, porque não querem a resposta. Sai fazendo da sua própria forma. Paulo pede 3 vezes algo que, no meu entender e no seu entender, seria completamente lícito, sim ou não? Quem concorda que pedir uma cura, é lícito para Deus? Você se encontra enfermo, não você, a pessoa se encontra enferma, ela volta a Deus e pede uma cura. É certo ou não pedir essa cura? É certo ou não perguntar para Deus? Lógico que é. É certo. É certo pedir para Deus. Agora, o quanto estamos abertos o suficiente para que Deus diga sim ou não? Deixa eu contar uma experiência particular minha. Todas as vezes em que eu vou a um hospital, em que eu vou orar por alguém que está enfermo, e normalmente numa situação já bem avançada, antes de eu orar, eu pergunto para a pessoa quem é Deus para ela, e deixo a pessoa lá responder. E depois eu pergunto assim, na maioria das vezes a pessoa fala, Deus é Senhor, é tudo, Ele é soberano, Ele é tudo para mim, sem Deus não somos nada. Alguns chegam a falar, eu não conheço Deus profundamente, mas eu sei que Ele pode tudo e tal. Ok. E aí depois que essa pessoa, ela responde assim, quem é Deus para ela, eu falo assim, eu vim aqui para orar pela tua cura. Não estou aqui por outro motivo. Além de, e se eu sei que a pessoa ainda não conhece a Jesus, para pregar a palavra de salvação para ela. Mas todas as vezes, eu pergunto assim, se Deus te curar, ou se Ele não te curar, quem Deus continua sendo para a sua vida? Amém, Pamela? A família inteira assistindo, né? Glória a Deus, que lindo. Ok? Quem é que Ele continua sendo para você? Esse é o detalhe simples, mas determinante do nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Do nosso relacionamento com Deus. Entenda uma coisa, e eu quero que você se aprofunde nisso. Existe uma forma de você entrar, e eu vou te dar, hoje eu vou dar caminhos aqui. Hoje eu vou dar caminhos para você. Glória a Deus, Josmara, Deus te abençoe. Que lindo, lindo testemunho. Olha só, hoje eu vou dar caminhos aqui para você. O caminho de maior intimidade se chama honra, temor. Amém? A palavra de Deus diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais dará a conhecer a sua aliança. Amém? Guarda isso, não tem nada a ver com a palavra, mas guarda isso. Ok? São algumas dicas que eu vou dar aqui nessa manhã em nome de Jesus. Então vamos lá, Paulo ora 3 vezes. E aí você fala, meu Deus, 3 vezes ele pediu por algo e 3 vezes Deus rejeitou. Ok? Isso não foi a primeira vez
que aconteceu na Bíblia. Não foi a primeira vez que isso aconteceu na Bíblia. E eu quero compartilhar, para a gente entender isso que Paulo passou, eu quero compartilhar outra história bíblica com vocês. Abre aí a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 13, versículos de 15 a 18. Jeremias 13, de 15 a 18. Abre aí. Olha onde que nós vamos ser levados. Olha onde nós vamos ser levados nesta manhã para entender a experiência do espinho na carne. Jeremias 13, de 15 a 18, diz assim: sendo assim, escutai e prestai atenção. Não sejais arrogantes e teimosos. Não sejais o quê? Arrogantes. Olha isso, arrogantes e teimosos. Porquanto Yahvé falou, dai glória ao Senhor, dai kabod ao Senhor. Olha as palavras, queridos. Vosso Deus, antes que cheguem as trevas, porque quando a gente não dá a glória que é devida ao Senhor, essa glória é tirada e o coração fica em trevas, ok? Então vamos lá. Dai kabod ao Senhor, vosso Deus, antes que cheguem as trevas, e os vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que, esperando vós a luz, ele a transforme na mais densa escuridão e reduza a noite sem fim. Contudo, se não ouvirdes, prantearei em secreto por causa do vosso orgulho, arrogância, soberba, e os meus olhos chorarão amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo. Dizei, pois, ao rei e à rainha mãe, eis que é chegado o tempo da vossa humilhação. Olha isso. Descei do trono, pois as vossas coroas gloriosas já rolaram de sobre as vossas cabeças até o chão. Tô com uma coceira no nariz, Jesus. Deixa eu tomar um chazinho aqui. Vamos lá. Olha isso. Jeremias, o profeta Jeremias foi levantado no tempo em que Israel estava sendo ameaçado e seria posteriormente levado cativo a Babilônia. Ele foi levantado como profeta para avisar os reis. Ele profetiza, se eu não me engano, no período de 4 reis ali, de 3 para o 4º rei, sobre esse cativeiro, ok? Porém, ele encontra Israel no seu maior nível do Antigo Testamento, no seu maior nível de arrogância. Ele começa num rei justo, o rei Josias, porém depois, queridos, terrível, terrível, terrível o que acontece. E ele avisa Israel da sua arrogância. Não sejais arrogantes. Ele profetiza, e se você pega a sequência... E, meu Deus, o negócio está forte aqui, meu computador desligou. E se você pega... Espera aí, só um minutinho. Uau, desligou mesmo. Já liguei de novo, vai ligando aqui. E se você pega a sequência, olha isso. Se você pega a sequência da história, o que que acontece? Jeremias é aquele povo. Jeremias é aquele povo totalmente arrogante. Avisa da arrogância, ele fala aqui, queridos, olha, deixa essa arrogância, esse orgulho, porque vai ficar trevas. Dai kabod ao Senhor. Dai glória ao Senhor agora. Dai glória ao Senhor. E aí, ele diz assim, dai glória ao Senhor, porque antes que cheguem as trevas. Você consegue imaginar isso? Antes que cheguem as trevas. Quando a glória não é dada, as trevas vêm. E 3 vezes, aí você pega a sequência do texto, 3 vezes ele ora ao Senhor. 3 vezes ele intercede.
As 3 vezes a intercessão dele é rejeitada. As 3 vezes a intercessão é rejeitada. Presta atenção em algo que eu quero falar para vocês. Enquanto o tratamento da arrogância não estiver completo, Deus continuará fazendo o que for preciso, inclusive rejeitar orações. Eu vou repetir, presta atenção nisso. Enquanto o tratamento da arrogância não estiver completo, Deus continuará fazendo o que for preciso, inclusive rejeitar orações. Jesus. Olha isso. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Então nós vemos lá, por causa da arrogância, lá no Antigo Testamento, uma oração sendo rejeitada. Aí nós vemos aqui, olha isso, no Novo Testamento, as mesmas 3 vezes, uma oração sendo rejeitada, até tratar a arrogância. Até tratar a arrogância. Olha, eu vou até fixar isso aqui que foi falado, queridos. Vou até fixar, porque isso daqui é muito, muito, muito profundo. Só que nós vemos no meio do caminho, entre Jeremias e entre Paulo, uma outra oração, por 3 vezes, sendo rejeitada. Quem é que coloca aí? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Entre Jeremias e Paulo, teve mais uma vez que uma oração 3 vezes foi rejeitada. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39 a 44. Mateus 26, 39 a 44. Muito bem. Muito bem. Jesus no Getsemane. Mateus 26, 39 a 44. Diz assim, olha isso. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro. E então, não pudestes vigiar comigo durante 1 só hora? Lembra da guerra da cruz? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se mais uma vez, orou dizendo, ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportavam os olhos pesados de sono. Então, retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Ok? Proferindo as mesmas palavras. Vocês conseguem compreender o que é que Deus está falando aqui? Jesus, queridos, ele expressou o seu desejo, a sua aflição, assim como Paulo, assim como Jeremias. Mas seu relacionamento com o Pai já estava maduro para aceitar uma vontade maior. É só quando desenvolvemos um relacionamento maduro
que conseguimos entender o plano perfeito que Deus tem para nós. E aí a Pamela faz a pergunta. Não tem a ver com arrogância esse pedido rejeitado de Jesus. Não com a arrogância de Jesus, mas tem a ver com a nossa arrogância. Porque o espinho que perfurou a cabeça de Jesus foi para que a arrogância do mundo fosse tirada. A oração de Jesus foi rejeitada porque o espinho precisava tirar a arrogância que existia sobre o mundo. Amém? Olha que coisa, queridos. Jeremias foi rejeitado porque a arrogância do povo permanecia. Paulo foi rejeitado a sua oração porque a arrogância permanecia nele. Jesus foi rejeitado. Pai, por que me rejeitastes? Por que me abandonastes? Porque a arrogância precisava ser levada à cruz do Calvário. O espinho foi gerado por causa da arrogância de Adão e Eva. E o espinho foi sobre a cabeça de Jesus para que a arrogância fosse retirada do meio da humanidade. Amém? Então, os espinhos, queridos, eles vão trabalhar até nós entendermos isso. Até nós entendermos que há uma vontade maior, que é soberana, e que nós precisamos nos sujeitar a ela. Enquanto não houver o entendimento disso, os espinhos continuarão trabalhando. Não por vontade plena do Senhor, mas por necessidade nossa. Quantos estão entendendo? Levanta as mãos e fala, meu Deus, agora eu entendi o porquê que o espinho continua trabalhando. Talvez em você, talvez em mim. Ok? Já vou te responder, Cris. Já vou responder. Paulo entendeu isso, queridos. Paulo entendeu. Lembra que ele, depois de ter ido ao terceiro céu, olha isso, depois de ter ido ao terceiro céu, ele vai pregar na região da Galácia. Na região da Galácia, para os Gálatas, ele tem aquela enfermidade que nós falamos muito séria, provavelmente nos olhos, pelo que o texto dá a entender, e ele é até motivo de espanto, porém o acolhem, e depois ele escreve para os Gálatas, dizendo, pô, cadê aquela alegria com que vocês me receberam? Isso não pode se perder. Eu preguei para vocês em meio à enfermidade. Cadê aquela alegria toda tal? E ele está passando, provavelmente, e ele está passando por aquela situação. E aí, quando ele escreve para Gálatas, olha isso, falando que a alegria não pode se perder, olha o que ele diz em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Anota aí, abre aí. Não, melhor você abrir. Pega a sua Bíblia aqui. Pega a sua Bíblia, abre aí em Gálatas 2:20 e leia junto comigo. Agora diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo na carne, vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Paulo entendeu qual era o processo do espinho na carne dele. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Ainda que Deus não responda a oração ou o meu pedido,
Eu vivo pela fé. Porque essa vida que eu tenho na carne, com esse espinho que me aflige, com essa dor que eu sinto, com esses limites que me são comuns, eu mesmo assim continuo crendo numa vontade maior, eu continuo crendo num plano maior que é perfeito e que vai se cumprir, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Vocês estão compreendendo? Olha isso, queridos. Olha isso. Precisou Paulo entender o que Jesus expressou no Getsemane. Existem aflições, por isso Jesus deixou avisado, no mundo tereis aflições. Jesus passou por um momento de aflição. Exatamente, Dr. Paulo, como Jó. A guerra do grande eu sou, a soberania de Deus, essa guerra é travada durante toda a Bíblia. A guerra do grande eu sou é um dos maiores ensinamentos que Deus deixou para nós. Porque diz respeito ao primeiro e maior princípio bíblico que existe, que se chama soberania de Deus. Soberania de Deus. Você percebe que toda semana a gente roda, soberania de Deus. Roda, soberania de Deus. Roda, soberania de Deus. Por quê? Porque é o caminho. É a soberania de Deus novamente. E Paulo, ele entende que ele tinha um espinho que o afligia, que o flagelava, mas que o levou, como Jó, como Paulo, a uma condição maior. E espera, porque daqui a pouco eu vou falar sobre sofrimento. E a gente vai ter uma nova perspectiva e um novo entendimento. Então a gente vê, queridos, e a gente precisa amadurecer para isso. Precisa amadurecer para isso. De que há, por parte de Deus, um único objetivo. Um único objetivo. Dentro do relacionamento dele conosco. E a maioria de nós ainda desconhece qual é o único objetivo que Deus tem para mim e para você. Quando ele nos trata. Quando ele permite certas situações. Ele tem um único objetivo. Um único. E lógico, não vou perguntar aqui qual é o objetivo, mas se eu perguntasse aqui qual é o único objetivo que Deus tem, a maioria aqui não vai acertar. Como eu também talvez não acertaria. Mas ele tem um único objetivo e nós precisamos estar atentos a isso. Então o que a gente vê? Que em todo o período bíblico, Deus dá 3 experiências específicas em que o pedido é por 3 vezes negado. Agora veja que a oração de Jesus já é uma oração completa. Pelo nível de, olha isso, pelo nível de relacionamento que Jesus tinha com Deus, ele não incorre no erro de Paulo e de Jeremias. Jeremias e Paulo incorrem num erro, não digo erro, mas muda essa palavra erro. Anula essa palavra aí. Eles incorrem numa situação de pedir algo de forma pessoal. É errado? Não. Pedir e dar-se-vos-á. Ok. Mas Jesus já, no nível do relacionamento que ele tinha com Deus, ele já faz a mesma oração que Paulo e Jeremias, só que de uma forma completa. Então ele diz assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ok? Se possível. Então, se possível, isso, Fernando, um equívoco. Eles cometem um equívoco, não é um erro. Por falta ainda de discernimento. Ok? Jeremias e Paulo pedem a mesma coisa que Jesus, para que algo seja retirado. Ok? Jeremias pede que o cativeiro seja retirado. Paulo pede que o espinho seja retirado. Jesus pede que a cruz seja retirada. Ok? Até aí tá claro?
Esperem a mesma coisa. O cativeiro, a cruz, o espinho. Ok? As três são rejeitadas. Não é retirado o cativeiro, não é retirada a cruz, não é retirado o espinho. Mas o único que ora de forma completa é Jesus. Jeremias e Paulo pedem e fica esperando a resposta. Jesus pede por expressão da aflição da alma humana, então isso mostra que você tem que expressar a aflição da sua alma, a sua dor diante de Deus. Mas em Jesus não havia arrogância. Então simplesmente ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, se possível que eu não beba dele, mas que seja feita a tua vontade em relação à minha. A soberania de Deus já estava clara para Jesus, mas ainda não estava clara para Jeremias e para Paulo. E enquanto essa soberania não estiver clara, a arrogância existe. Porque nós vamos competir. Os arrogantes, eu não estou dizendo que nós somos arrogantes, ok? Extremo arrogante. Mas os resquícios de arrogância competem na nossa vida com a soberania de Deus. Competem diretamente na nossa vida com a soberania de Deus. Então o tratamento que o espinho na carne dá é para uma mudança radical nas nossas vidas. Você sabe que, Roseli, você colocou aqui, e eu fico o tempo inteiro com esse louvor na minha cabeça. O tempo inteiro com esse louvor na minha cabeça. Sabe, para mim esse é o louvor, esse seria o hino da honra. Eu chamo esse louvor como o hino da honra. Eu fui ministrar outro dia numa igreja, o seminário Corban, que é um seminário de honra maravilhoso. Eu ministrei o seminário inteiro, o final de semana inteiro pregando, e eu fiz questão de colocar esse louvor todas as vezes para abrir os períodos do seminário. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Exatamente isso. Para mim, esse seminário, ele se chama Hino da Honra. Só honra a Deus quem entende isso. Só honra realmente a Deus quem entende o princípio da soberania. Ok? Então, veja só. Quando Paulo entende isso, olha a expressão dele. Eu fui crucificado junto com Cristo. Eu fui. E desse modo eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E se eu ainda tenho uma vida na carne, eu só tenho como viver na carne pela fé. Olha isso, queridos. Esse versículo, Gálatas 2:20, dá uma jornada bíblica. Mas vamos para frente. Abra agora em Lucas 8:14. Lucas 8:14. E olha o que Deus vai falar. Lembra que lá no grupo eu dei um versículo e falei, meditem nesse versículo? Lucas 8:14. Quem meditou nesse versículo que eu dei? Quem meditou nesse versículo que eu dei? Falei para vocês, encerrei ontem falando, meditem nesse versículo. Lucas 8:14 diz assim: as que caíram entre os espinhos, está falando da parábola do semeador, e o semeador saiu a semear, e algumas sementes caíram no solo rochoso, outras sementes caíram entre as pedras, outros caíram entre os espinhos, e outros caíram numa terra boa e produziram fruto. E aí, quando Jesus está explicando, chega no versículo 14, ele fala das sementes que caíram entre os espinhos. E diz assim: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. Amadurecer. Uau, ninguém meditou, hein?
Ninguém escreveu. Aqui se meditou na palavra. Lembra, queridos? A jornada bíblica é uma jornada de estudo. Eu posso dar sempre para vocês aqui o contexto, a revelação, o conhecimento que eu tenho. Mas vocês vão... A Márcia já colocou aí, não fez a lição de casa. Vocês vão desenvolver no nível da busca de vocês. Inclusive, vocês não conseguiram influenciar pessoas suficientes, eu ainda não vou compartilhar com vocês como é que eu estudo a Bíblia. Opa, teve alguém que leu aqui. Glória a Deus. Que bom, doutor Nazaré. Olha isso. Olha isso. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, riquezas e prazeres dessa vida. Ok? E não conseguem amadurecer. Amadurecer. Presta atenção em algo, que agora eu vou te levar. Assim como existem espinhos, que nos tratam e nos aperfeiçoam, também existem espinhos que nos sufocam. Se o espinho que te trata não for aceito para uma mudança, esse espinho, ele te sufoca. O mesmo espinho que pode tratar é o espinho que pode sufocar. O mesmo espinho que vem para te manter seguro, ele pode te levar aos deleites da carne. Então, presta atenção nisso. Paulo recebeu um espinho na carne. Esse espinho podia ter sido, presta atenção, podia ter sido o motivo pelo qual ele não caminharia mais com Deus. Se ele olhasse pela ótica humana. Mas como ele olhou pela ótica divina, ele viu que o espinho era a oportunidade. Era a oportunidade de Deus se manifestar, do cabode de Deus se manifestar na vida dele. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Olha isso, queridos. Olha isso. A questão, então, preste bem atenção, não é o espinho. A questão é a ótica. É a ótica humana ou é a ótica divina? Que nos faz suportar o espinho ou sermos sufocados pelo espinho. Humildade, queridos. Anotem isso, guardem isso, imprimam isso no coração de vocês. Humildade está diretamente ligado à maturidade. Precisamos amadurecer para não nos tornarmos arrogantes. Olha o que está dizendo aqui em Lucas 8,14. Por causa das ansiedades, as riquezas, os prazeres, as coisas que só dizem respeito a nós mesmos, não conseguem amadurecer. Em outras traduções, não dão fruto com perfeição. Humildade está diretamente ligado à maturidade. Você quer ver um exemplo prático disso? Isso não é regra. Assim, olha, só pessoas velhas, mais velhas serão humildes. Porque tem muito velho orgulhoso. Ok? Não é isso. Mas presta atenção. Normalmente o que acontece na criação de um filho?
na criação de um filho. Como criança, ele é totalmente dependente dos pais. Sim ou não? Vamos prestar atenção nisso? A criança é totalmente dependente para comer, para andar, para se vestir. Se você não der comida, tal. E aí, essa criança cresce e ela entra numa idade entre pré-adolescência e juventude. Vamos já juntar essas 3 etapas da vida da criança. O que acontece nessa etapa? Ela começa a conhecer ansiedades por algumas coisas, ela começa a ver prazeres dessa vida, ela começa a ter algumas, como é que se diz? Algum conhecimento além. E normalmente o que o adolescente e o jovem se tornam em relação aos pais? Ou à autoridade dos pais? Arrogantes. Arrogantes. Eles já sabem, eles já conhecem, eles já não aceitam mais tanto as instruções. Falta o que a eles para entender? Maturidade. E essa maturidade, normalmente, você já viu assim? Você já ouviu assim? Que se ele não for corrigido dentro de casa, vai ser corrigido pelo mundo? Não é verdade? Quantos de nós tivemos que ser corrigidos com estacas que perfuraram o nosso corpo? Com espinhos que nos machucaram? A humildade está diretamente ligada à maturidade. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. Enquanto estivermos reclamando com Deus por causa da ansiedade, por causa da riqueza, por causa da cura, por causa dos prazeres, por causa do descanso, por causa da satisfação, por causa disso, daquilo outro, não daremos espaço para a maturidade espiritual chegar nas nossas vidas, porque a palavra que traz essa maturidade vai ser sufocada. Vai ser sufocada. A semente que produz a maturidade vai ser sufocada pelos espinhos. Então, o mesmo espinho que pode tratar é o que pode sufocar. Ok? Queridos, meu Deus, terminou a primeira hora já. Terminou a primeira hora, vai encerrar aqui. Você tem que voltar, queridos. Porque eu só falei da oração rejeitada. Eu nem falei da graça suficiente. E da força que vem pela fraqueza. Então eu não sei você, eu estou recebendo muito aqui. Eu vou ter que encerrar agora, porque já está dando a primeira hora. Ok? Mas eu vou reconectar, porque hoje é imersão. Imersão são 2 horas de aula. Eu me disponho a estar aqui com vocês e agradeço por aqueles que se dispõem a estarem junto comigo, para que nós possamos fechar essa matéria, esse estudo da jornada bíblica aqui em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, ó, encerrando, uau, em 3, 2, 1. Shalom, queridos, já estamos aqui novamente na segunda etapa da imersão, da live imersão, da aula online, da jornada bíblica do dia 27 de junho de 2020. Amém? Estamos falando sobre o espinho na carne. Hoje estamos encerrando uma semana inteira em que estivemos estudando sobre o espinho na carne e terminamos
A primeira, isso, Isabelle, muito obrigado, já fixei aqui, Jornada Bíblica Espinho na Carne. E terminamos a primeira hora dizendo, humildade está diretamente ligada à maturidade. Então foi o Lucas 8,14 diz, olha, por causa dos espinhos a semente foi sufocada. O mesmo espinho que pode tratar é o espinho que pode sufocar. Oh. Boa ideia, Tati. Boa ideia. Na verdade não, mas a gente vai tratar alguns assuntos como arrogância e orgulho, sim. Amém? Vamos lá então. Queridos, continuando aqui, muito obrigado para todos os que voltaram, os que estão entrando ainda também, muito bom recebê-los aqui, vamos continuar, as inserções, o que vocês estão colocando aí, estão espetaculares. Está sem som? Me dá uma confirmada, a Maria Elisa está falando aqui que está sem som, se mais alguém está sem som, avisa, senão pode ser só o caso dela mesmo. Como é que tá aí para vocês? Está com som, está sem som? Vou esperar vocês me responderem e a gente dá a sequência. Som ok. Carlos Bonorino, som ok. Está sem som em Portugal. O pessoal está falando que está com som aqui, Maria Elisa. Tá tranquilo, Isabelle? Som ok? Então, Maria Elisa, dá uma olhadinha aí no seu... Tá normal lá em Portugal. Ó, a Helena falou que tá normal. Então, ok. Ok, olha lá. Doutor Paulo também ok, normal. Ok, então vamos seguir, queridos. Então, primeiro, nossa, por que ele contou toda essa história? Primeiro, ensino, sim. O ensino a respeito de que há orações que Deus não vai atender. Isso também tá ligado, queridos, à maturidade. Isso também está ligado à maturidade. Ok? Agora, veja só, ele diz assim, por 3 vezes pedi para que isso fosse retirado, esse espinho fosse retirado de mim, porém sem sucesso. O que Deus me respondeu? A minha graça te é suficiente. A minha graça te é suficiente. Outras traduções, a minha graça te basta. Queridos, quem está com um espinho na carne, no caso de Paulo, provavelmente uma enfermidade muito séria, ou alguma outra aflição, quer a resposta? Quer realmente a resposta? A minha graça te basta? Se coloque no lugar de Paulo agora. A graça de Deus realmente é suficiente nessa hora? Na hora da dor, na hora da aflição, na hora da angústia, na hora do desespero? A verdade é que não, a nossa alma quer a solução. A nossa alma quer a cura, a nossa alma quer a resposta, a nossa alma quer a provisão, a nossa alma quer a restauração, a nossa alma quer essas coisas. A gente não quer uma resposta. Até porque a maioria rejeitaria essa resposta porque não entende ainda o quanto a graça ela é realmente suficiente. Queridos, a Bíblia está escrito, está na Tanakh, o quanto a graça ela é suficiente. Quer ver só? Jesus como palavra, nós já estudamos numa das semanas da jornada bíblica, a Bíblia diz que Jesus como palavra é cheio de graça. João 1,14. A salvação é pela graça. Efésios 2,8. A justificação é pela graça. Romanos 3,24. As necessidades são supridas pela graça. Hebreus 4,16. A humildade alcança a graça. Tiago 4,6. Queridos, a Bíblia deixa escrito que a graça ela é mais do que suficiente. A graça nos basta. A minha graça, Deus diz,
lhe é suficiente. Mas se não conhecermos, não vamos saber. Tiago 4,6. Abra sua Bíblia. Em Tiago, livro de Tiago. Antes das cartas de Pedro, vamos lá. 4,6. Diz assim: todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara as Escrituras: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Ok? Queridos, humildade alcança graça. Por isso, temos que renunciar à arrogância, à soberba, ao orgulho. Porque Deus concede graça aos humildes. A graça de Deus, ela é suficiente. Lemos aqui, para a salvação, para andarmos na justiça, para termos necessidades supridas, ok? Para entendermos a palavra. Graça de caris no grego, deixa eu escrever caris aqui para você saber, ó. Caris. Escrevi aí, ó, postei aí. Caris no grego, ok? Graça de caris no grego moderno. No grego antigo, na sua raiz, vem de um verbo antigo que quer dizer: eu me alegro, eu estou feliz. Agora presta atenção em algo que eu quero que você anote, print. Essa é para você printar a tela, postar, divulgar, ministrar. A graça que faz o homem feliz está muito além do que o coração humano realmente deseja. Olha isso. A graça que faz o homem feliz está muito além do que o coração humano realmente deseja. Esse cáris, essa graça, esse cáris de Deus está além do que o coração do homem deseja. Esse cáris que nos faz feliz está além do que o coração humano realmente deseja. Mas nós nos limitamos muitas vezes, sabe a quê? A viver a felicidade daquilo que o nosso coração deseja, queridos. E por isso, a nossa felicidade ainda não é completa. Porque não é o cáris. Por isso que os espinhos ainda nos sufocam. Porque não é o cáris. Por isso que os espinhos ainda, muitas vezes, nos tratam. Porque não é o cáris. Não é o cáris, queridos. Mas é o desejo do coração do homem. Porque quando a oração é rejeitada, só tem duas alternativas. Ou o cáris entra, ou o espinho sufoca. E nós muitas vezes não nos preparamos para termos as orações rejeitadas. Nós não nos preparamos para que a visitação de Deus, o cáris de Deus, possa fazer a diferença nas nossas vidas. Mas Deus está, através dessa jornada, nos levando, presta atenção disso, queridos, nos levando a uma experiência, queridos, a um momento. Nós vamos sair aqui dessa aula desejosos por esse cáris e desejosos em morrer para qualquer nível de arrogância que ainda possa existir na nossa vida. Porque o pecado nos afasta de Deus, mas o espinho, ele nos aproxima de volta à presença de Deus. Só quem recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. O espinho vai te aproximar de Deus, mas ele não vai te sufocar. Ele não vai te sufocar, porque
existe maturidade na tua vida. Existe entendimento, existe a ótica correta de que o espinho, ele te reaproxima de Deus. Ele te leva à presença de Deus. Ok? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Haverá felicidade no coração do homem quando Deus rejeitar as suas orações? Haverá felicidade no coração do homem quando Deus rejeitar as suas orações? Se houver o cáris, há felicidade, porque cáris é essa graça. Quer dizer, eu me alegro, eu estou feliz. Eu me alegro, eu estou feliz. Mas aí alguns já estão perguntando assim, mas como ir por este caminho? Como ir por essa veia de viver essa graça, esse cáris, essa felicidade? Porque o cáris que faz o homem feliz está muito além do que o coração humano deseja. E nós ainda estamos muito apegados àquilo que o coração humano deseja. E porque temos esse apego, vivemos ainda muito na carne. E a carne, quando sofre com esse espinho que trata a nossa arrogância, ela nos tira completamente do centro da vontade de Deus. Mas como ir? Como ir para esse cáris? E aí Deus diz assim, porque o meu cáris te basta. Porque o meu cáris te é suficiente. E porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Há um poder, queridos. Presta atenção nisso. Há um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Que declaração é essa? Que resposta é essa? Você consegue imaginar que resposta, que declaração é essa? Queridos, vai contra tudo aquilo que nós conhecemos como êxito. Vai contra, vai no caminho contrário, vai na contramão do que nós conhecemos e do que é ministrado como êxito. Achamos que o poder, ele se aperfeiçoa no sucesso, o poder se aperfeiçoa no êxito, nas conquistas. É isso que o mundo aí fora mostra. É isso que os discursos online mostram. É isso que muitos cursos mostram. Que o poder se aperfeiçoa no seu desenvolvimento, no seu investimento. E olha que nós precisamos nos desenvolver, investir e crescer. Mas aí Deus chega e diz assim, olha, para. O poder não vai se aperfeiçoar no sucesso, no êxito, nas conquistas. Porque isso volta a ser inclinação para a arrogância. Ele diz, existe um poder que só pode se aperfeiçoar na fraqueza. E esse é o meu poder. Se não for na fraqueza, o meu poder não se aperfeiçoa. E aí, volta lá em Mateus e diz, e aí não gera o fruto perfeito, porque o espinho sufoca, ele não trata. E se o espinho sufocar, não tem fruto perfeito, não tem maturidade, não tem fruto maduro. O poder de Deus, existe um poder, e esse é o poder de Deus, que só pode se aperfeiçoar na fraqueza. E aí, nós chegamos numa parte, queridos, e aí nós chegamos num momento que só é possível, a partir daqui agora, para o final do estudo, só é possível entender o que Deus vai falar conosco aqui se houver um esvaziamento total. Total. Eu e você
vamos precisar nos esvaziar totalmente. Tudo quanto é conceito. E tudo quanto é preconceito. Para poder avançar desse ponto em diante. Paulo precisou fazer isso. Porque senão não vamos entender. Senão não vamos chegar à compreensão do que Deus está falando aqui conosco. Então a minha oração é que eu e você nesse momento nos esvaziemos. Nos esvaziemos. Em nome de Jesus. Alguns colocaram aqui, perguntaram, né? Mas como chegar a isso? Como alcançar isso? Como saber se estamos sendo arrogantes ou não? Como avançar? Eu vi aí muitas perguntas, né? E eu quero aqui que você ouça uma frase que talvez gere tamanho impacto. Tamanho impacto. Que precisamos de maturidade para entender. O trabalho de Deus não é nos fazer sentir felizes ou confortáveis. O trabalho de Deus não é nos fazer sentir felizes ou confortáveis, mas gerar o homem e a mulher que Ele nos chamou para ser. Se o seu relacionamento com Deus, é para que você seja feliz ou confortável, e não que você não possa ser feliz e confortável. Mas esse não é o trabalho dele nas nossas vidas. O trabalho dele é gerar o homem e a mulher que ele nos chamou para ser. Deus te chamou para ser um homem ou uma mulher segundo o coração dele. Deus te chamou para ser um homem ou uma mulher segundo a estatura do varão perfeito. Deus te chamou para ser um homem, uma mulher, segundo a essência de Deus. E esse é o trabalho que Ele vai fazer em nós. Esse é o trabalho que Ele vai fazer naqueles que aceitarem viver isso. Gerar o homem. Enquanto a gente acha que Deus trabalha só para nos fazer felizes e confortáveis, eu quero te dizer que nós não seremos o homem e a mulher que Ele está nos chamando para sermos. Porque o homem e a mulher que procuram só a felicidade e o conforto não suportam o sofrimento. Não suportam o sofrimento. Mas quem é que prega isso hoje em dia? Ninguém. Ninguém mais quer pregar isso hoje em dia. Porém, a palavra não muda, ela é a mesma. Ninguém mais aceita hoje pensar em sofrimento para ser aperfeiçoado. Ninguém mais pensa dessa forma. Pelo contrário. Pelo contrário. Alguns até discursam, olha, o evangelho não é só bênçãos, tem as suas lutas. Queridos, eu não estou falando de ter luta, não. Olha, tem os seus desafios. Eu não estou falando de ter desafio, não. Eu estou falando de sofrimento. Todos admiram. Quem lê as cartas, quem lê o livro de Atos, admira o apóstolo Paulo. Mas ninguém quer o sofrimento que o apóstolo Paulo passou. E Jesus disse para ele, eu vou mostrar nele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar nele. E essa palavra se cumpriu.
Essa palavra se cumpriu. Sabe o que acontece, queridos? Nós estamos inundados. Nós estamos afundados em discursos de alta performance, de êxito, de vitória, de conquista, de crescimento, imersos, obrigado, Dr. Paulo, imersos em discursos de vitória, de êxito, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E eu não quero que você rejeite nenhum desses discursos. Porque a primeira direção, nós já falamos disso, que Deus deu para o homem, foi uma direção para que ele conquistasse. Há em nós esse espírito de conquista. Deus colocou em nós, fez o homem para governar. Mas o que também não pode ser rejeitado é que o processo para chegar, o processo bíblico para chegar em qualquer êxito, não nos isenta de sofrimento. Muito bom, Sérgio. Jesus disse, suportem o sofrimento e não evitem o sofrimento. Só que a maioria de nós sabe disso, mas não aceita isso. Porque se aceitássemos, não murmuraríamos. Se aceitássemos, não reclamaríamos. Se aceitássemos, não transferiríamos responsabilidade para outras pessoas. Se aceitássemos, não viveríamos buscando soluções fáceis, buscando caminhos alternativos. A verdade é que sabemos, mas não aceitamos. Ok? Então, entenda algo que a palavra está nos ministrando aqui hoje. Porque eu vejo muita gente que no primeiro desafio muda o curso, muda a direção, sai da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos pais, fala mal das autoridades, transfere responsabilidade. A questão não é saber, todo mundo já sabe, mas a questão é como enfrentar isso. Entenda que, e agora eu vou compartilhar com vocês a resposta. Vou compartilhar com vocês a resposta. Primeiro, entenderam como Deus trabalhou no Antigo Testamento. Olha que interessante isso. No Antigo Testamento, Deus comissionava os seus guerreiros, potencializando a força que havia dentro deles. Então vamos lá. Gideão 6,14. Então o Senhor, lembra da guerra dos chofares? Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Falou de força. Vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Então como é que Deus impulsiona Gideão a uma conquista, a viver uma glória, a viver um cabode? Vai na força que tu tens, sou eu que estou te enviando, eu estou contigo. Ok? Deus está com ele, mas vai na força que tu tens. Ele ministra força a Gideão. E aí Gideão vai lá, vence a guerra, você conhece a guerra dos chofares, nós já estudamos aqui. Se você não fazia parte ainda, lá no grupo do Telegram tem todas as aulas das semanas passadas, das outras semanas, que está à disposição para todos que se inscrevem no grupo. E aí, Gideão vence.
vem a glória, vem o cabó de Deus, uma vitória espetacular, sobrenatural. Ele vive uma experiência sobrenatural. Assim como Paulo viveu uma experiência sobrenatural de ter ido até o terceiro céu. Só que aí, quando você pega lá em Gideão capítulo 8, versículo 22 em diante, o que acontece? Gideão se recusa a governar, prefere os bens materiais, as muitas mulheres. De tantas mulheres que ele tinha, ele gerou 70 filhos nascidos dele. E depois a sua geração se perde do propósito do Senhor. Mas ele tem o cabode, ele tem a glória, ele vence a guerra. Ok? Você vai na minha bio, Fabi. Na minha bio tem lá um link, você cai num link lá que te explica como se inscrever. Tem. Outro nome de Gideão é Jerubaal, que quer dizer aquele que contende com Baal, porque ele derruba os postes ídolos, tá? O nome hebraico dele é Gideão, e aí começam a chamar ele de Jerubaal, ok? Então Gideão, ele tem o cabode, ele tem a glória, ele tem a experiência poderosa, como Paulo teve a experiência de ter ido ao terceiro céu. Só que o que acontece depois? Ele não aceita governar, se volta para os bens, é sufocado, o desejo dele é sufocado. Josué 1:9, capítulo de Josué, capítulo 1, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus diz assim: ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porque Yahvé, o Senhor Deus, está contigo por onde quer que andares. Então Deus chega para Josué, como chegou para Gideão, e diz assim: ser forte, eu sou contigo. E aí Josué pega e conquista a terra. Conquista a terra. Tem o cabode dele, a glória dele. A glória de Deus se manifesta. Josué conquista 31 reinos. A maior conquista geográfica descrita na Bíblia. Amém? Só que você pega de Josué capítulo 1, capítulo 13 em diante, mostra um Josué já cansado. Mostra um Josué já desfalecido. E Deus tendo que falar para ele: Josué, muita terra ainda ficou para ser conquistada. Amém? Ele conquista uma parte, mas muito ainda ficou para conquistar. E ali para. Josué tem o seu cabode, a glória de Deus se manifesta. Mas depois para. Até a própria descendência de Josué não mais exerce liderança e governo. Ok? Depois isso vai pela geração de Caleb, com o seu genro Otiniel, que se torna o primeiro juiz. Presta atenção onde nós vamos chegar. Gideão e José tiveram sua glória, o seu cabode em Deus. Foram fiéis, foram guerreiros. Venceram suas guerras. Mas a força acabou. Eles envelheceram. Perderam o ânimo. Desistiram de coisas. Mas eram fortes. Porém, o cálice, a graça de Jesus se manifestou na cruz. E agora, queridos, presta atenção nisso, Deus não diz mais: vai na tua força. Mas agora Deus diz: vai na tua fraqueza. Que loucura! Que loucura! A fraqueza se torna mais forte do que a própria força. Quantos estão entendendo?
que Deus está falando aqui, nessa manhã? Quantos podem se expressar aí, pelo amor de Deus? Quantos estão entendendo o que Deus acabou de falar aqui? Agora não importa mais o quanto você é forte. Agora não importa mais o quanto você é conquistador. Agora não importa mais o quanto você é intelectual. Não importa mais o quanto você tem de estudo, de conquistas, de aperfeiçoamento, de performance, de conhecimento. Porque agora Deus diz, não vai mais na tua força, vai na tua fraqueza. A fraqueza se torna mais forte do que a força. Se torna mais forte. E aí você, lembra que eu falei assim, vamos parar para perguntar. O apóstolo Paulo contar a respeito do terceiro céu, é muito lindo. Mas ele contar do espinho da carne, por quê? Porque a história do espinho na carne, queridos, não é sobre Paulo. A história do espinho na carne é sobre Deus. E Paulo entendeu isso. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre nós. É sobre Deus. É sobre Deus que nós estamos falando. Não é sobre Paulo. Paulo entendeu isso. Não era sobre ele. É sobre Deus. Tudo é sobre Deus. Ok? Presta atenção. Presta atenção em algo. O terceiro céu, a glória, o cabode que Paulo experimentou, como eu falei, não tem outra história que conta uma experiência tão poderosa como essa. Todas as outras foram narradas, essa não foi. Quando a gente vê que não teve uma experiência tão poderosa como essa, porque essa não conseguiu ser narrada. Não conseguiu. Isaías teve uma visão tão poderosa do trono de Deus, mas ele conseguiu narrar. A de Paulo não conseguiu ser narrada. Então Paulo teve um cabode, uma glória, uma experiência sobrenatural. Porém, sem o espinho na carne, seria apenas uma experiência passada. Mas por causa do espinho na carne, Paulo não vive mais uma experiência. Ele vive a experiência. Contínua, constante, todos os dias em que ele vê o cabode de Deus se manifestando, o cáris, a alegria no Senhor, constantemente. Presta atenção em algo, queridos. Nós vamos ter grandes experiências com Deus, mas na nossa fraqueza, nós vamos ter sempre as experiências com Deus. Deus não queria que Paulo vivesse apenas um terceiro céu. Deus queria que Paulo vivesse no terceiro céu. Amém? Deus não quer que você viva um terceiro céu. Deus quer que você viva no terceiro céu. Amém? E isso só é possível na fraqueza. Isso não é possível na força. Isso não é possível na força. Por mais que Deus diga para Gideão, diz para Gideão, Gideão, você é forte. Por mais que Deus disse para Josué, Josué, você é forte.
Aquela força acabou, aquela força passou, aquela conquista foi, aquele cabode aconteceu. E aí muitas vezes vamos acabar dizendo o quê? Icabode, foi-se a glória do Senhor. Mas quando ele chega para Paulo e diz, Paulo, esquece o espinho não é sobre você, o espinho é sobre mim, o espinho é a minha glória agora, constantemente, se manifestando na tua vida, e transformando a tua vida, e fazendo a diferença na tua vida, para que o terceiro céu não seja só uma experiência passada, mas o terceiro céu seja uma experiência constante na tua vida, é que a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ok? Queridos, qual foi o teu último testemunho de glória contado? Há 14 anos atrás? E agora passamos 14 anos pedindo para tirar o espinho na carne? E não conseguimos enxergar que isso não tem a ver conosco, mas é com Deus em nós? Quanto tempo ainda vamos ficar vivendo de glórias passadas? Ou até espaçadas, quando Deus quer que vivamos no terceiro céu, quer que vivamos debaixo do cabode, da glória constante do Senhor. Mas isso só é possível se o cálice, se estarmos felizes, é com ou sem espinho, é com ou sem sofrimento. Paulo entendeu isso, e nós precisamos entender também. Sabe o que garante que Paulo entendeu isso? A própria resposta dele. Vamos ler novamente o versículo inicial? Vamos ler novamente o versículo inicial. 2 Coríntios 12, de 8 a 10, o que lemos hoje. Por 3 vezes, roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Presta atenção, agora é Paulo dizendo, Deus disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora Paulo diz, sendo assim, se é esse o processo, se é essa forma, se é esse o caminho, se ainda há resquícios de arrogância em mim, se essa arrogância me afasta de Deus, se essa arrogância me leva para as trevas, se essa arrogância me leva para a morte, sendo assim, de boa vontade, ou seja, sem murmurar, sem reclamar, sem se indignar, sem ficar com aquele discurso pseudo-espiritual, mas na verdade é murmuração, ou seja, de boa vontade, ou seja, dando o meu melhor, me gloriarei nas minhas fraquezas. Se há cabode, a partir de agora, vai ser nas minhas fraquezas. Se há glória, se eu for contar alguma glória, não vai ser mais nas minhas conquistas. Se eu for contar alguma glória, vai ser nas minhas fraquezas. A fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Se eu me glorio, se eu me glorifico nas minhas fraquezas, o poder de Cristo repousa em mim. Por este motivo, primeiro ele fala sendo assim, agora por este motivo, por amor de Cristo, eu posso sim ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido,
é que eu sou forte. Então, queridos, o nível de maturidade que nos leva à humildade vai nos fazer ter boa vontade, ou seja, nós darmos o melhor e ser feliz na ofensa. Se alguém te ofendeu, você ficou triste, não tem cabode. Presta atenção. Nas necessidades, faltou dinheiro, você ficou triste, não tem cabode. Nas perseguições, alguém lá criou uma situação constrangedora para você, perdeu, ficou triste, não tem cabode. Nas angústias, ficou triste, se lamentou, não tem cabode. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Porque só na sujeição total à soberania de Deus, na soberania de Deus, é que nós somos fortes. Por isso não tem a ver com Paulo. Por isso, a história do espinho na carne não tem a ver contigo, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Tem a ver com quem é Deus. Tem a ver com o que representa Deus nas nossas vidas. O que diz Romanos 11:36? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja o cabode para sempre. Porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. A ele o cabode eternamente. O cabode do Senhor se manifesta quando diz respeito a ele e não a nós mesmos. E é por isso que Jesus diz: não há mandamento maior do que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas diz respeito a amar a Deus sobre nós mesmos. Diz respeito a amar a Deus acima de nós mesmos. Então não é por nós, não é conosco, não é para nós. É por Ele, é dele, por Ele e para Ele. Todas as coisas. A Ele o cabode. A glória que se manifesta sobre as nossas vidas para sempre. Paulo, ele vive o cabode. E ele é decapitado, segundo a tradição. Feliz. Quando Paulo escreve para os romanos, foi logo depois que ele escreve as cartas. A carta que ele escreve para os romanos é logo depois da carta que ele escreve para os coríntios, a segunda carta de Coríntios. Depois que ele conta o espinho na carne, depois que ele expõe as suas fraquezas, depois que ele morre para ele mesmo, ele pode dizer, portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja o cabode eterno. Amém? Quantos receberam essa aula, essa ministração, essa revelação que veio diretamente do trono de Deus para nós, para uma mudança radical? Queridos, essa semana a arrogância caiu.
chegou o fim da arrogância. Os resquícios da arrogância, da soberba, do orgulho se findaram nas nossas vidas. Mas isso só é possível porque nós não vamos pedir mais para tirar os espinhos. Não tem porquê. Os espinhos não dizem respeito a nós. Os espinhos dizem respeito a Deus. Não precisamos pedir para tirar os espinhos. Aquilo que nos trata, precisamos pedir pelo cabode. Precisamos clamar pela glória constante. Nossos testemunhos não vão ser mais testemunhos espaçados. Porque não vamos mais ficar contando as nossas conquistas. As nossas conquistas vão falar por si mesmas, as pessoas vão ver. Nós vamos nos gloriar. E nós vamos glorificar a Deus pelas nossas fraquezas. E nas nossas fraquezas, o Senhor nos fará fortes. E nessa força, venceremos. E seremos o homem e a mulher que Deus quer que nós sejamos. Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Pai, neste Shabat, Senhor, nesse dia do ensino da Tua palavra, nesse dia da Tua revelação, da Tua unção e da Tua verdade, nós nos esvaziamos diante de Ti. Nos esvaziamos de tudo que possa ainda nos impedir viver o cabode completo, viver o cálice, a alegria, saber que o Senhor é conosco em todo o tempo. É tanta coisa, Pai, que recebemos, é tanta coisa que ouvimos, que até mesmo para administrar internamente, dentro de uma natureza tão pequena, é desafiador. Mas o mais lindo de tudo é sabermos que até nessa fraqueza, o Senhor nos faz fortes. Pai, é o espinho ou não é o espinho? É com ou sem espinho? É com ou sem sofrimento? Para nós hoje, sinceramente, Pai, tanto faz. O que nos importa é o cabode. O que nos importa é vivermos por Ti, para Ti e contigo. O que importa, Pai, para nós é a Tua graça suficiente. O que importa para nós é a Tua presença abundante de vida, de alegria. É uma alegria que vem de dentro. Não é uma alegria passageira por conquistas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos fez conquistadores e tudo já nos entregou na cruz do Calvário. O que nós precisamos buscar hoje é a glória. É vivermos essa glória. Obrigado, Pai, pela jornada bíblica, pela confiança desses alunos, pela disposição deles em mergulharem tanto, que o Senhor nos transforme e nos faça influentes para a transformação de outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje, o grupo do Telegram fica aberto o dia inteiro. Eu tenho enquete para colocar lá, eu vou colocar enquete de conhecimento bíblico. Vamos discutir tudo que nós recebemos hoje. Use o grupo mesmo, eu quero ouvir suas impressões, eu quero ouvir as frases que te impactaram, eu quero ler, eu quero ler as frases que te impactaram. Ah, eu não faço parte ainda do Telegram. Não tem problema, vai agora, tem um link na bio, você clica lá, você vai cair num grupo no WhatsApp que vai te explicar como se inscrever. E aí você se inscreve, hoje mesmo já está
Rapidinho já está no Telegram, já pega tudo. Lá depois eu vou subir a live completa, às 2 horas hoje, para vocês também, ok? E continuo te desafiando. Se chegarmos em 212 alunos no grupo, estamos acho que com 160 e poucos, eu libero uma videoaula de como eu estudo a Bíblia. Eu desenvolvi uma técnica de estudar a Bíblia, que pode te ajudar em muito, ok? Queridos, um dia de vitória, Deus te abençoe, te amo, Shabbat Shalom, que a bênção do Senhor repouse sobre sua vida, que você possa viver o kabod do Senhor constantemente, com ou sem espinho, para nós, depois dessa, queridos, não importa mais. Amém? Amo vocês, obrigado, Fátima, obrigado pelas palavras, Luciana, Maria Cecília, Carmen, Bia Bessa aqui com a gente, ó, Bia, beijo no coração, Enio Simões, a esposa tá junto aí, Enio, Deus abençoe, Cecília, manda abraço para a família, Luiz, beijo no coração, Lucélia, todos, Riz Araújo, Nazaré, doutor Paulo Grimaldo, sempre aqui com a gente, Fernando Mogi, seja abençoado pelo Senhor, manda um beijo para todos aí, amém, Roseli, Tati Calisto, manda um beijo em casa, Pamela, João, Mônica Passanante, Deus te abençoe também, ótimo sábado para todos vocês, obrigado, muito obrigado pela confiança e principalmente pela sede e fome. Ana Alonso, quem mais aqui? Juarez, Deus te abençoe, Juarez. Tamires, do Rio de Janeiro também. Pessoal do Rio, amo vocês. Ó, vou estar fazendo no Rio de Janeiro, a partir do dia 30 de junho, no Rio de Janeiro, eu vou estar fazendo um congresso da visão junto com o apóstolo Marcelo e a apóstolo Isabel, online, pelo Facebook deles. Eu vou postar lá no grupo, o pessoal do Rio me acompanhar também, Carlos Bonorino, pastora Ana, todos que estão aqui, Maria Elisa, o pessoal de Portugal também nos acompanhando, pessoal da Itália, todo pessoal de Minas, todo mundo. Te amo vocês. Deus abençoe. Jurandir também aqui com a gente, todo mundo. Muito bom a gente estar juntos. Esse tempo foi maravilhoso. Ó, e amanhã eu posto o tema da próxima semana. Fica atento no grupo do Telegram, fica atento aqui no Instagram também, eu vou estar postando. Ok? Comunidade Pedra Viva do pastor Jorge Alexandre, glória a Deus. Beijo para você, beijo pastor Jorge. Manda meu abraço a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos espalhar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas em nome de Jesus. Você é um influenciador do reino. Deus te usa para influenciar o reino, para influenciar esse mundo com palavras de vida. Amém? Toma tudo isso que você está recebendo, deixa Deus te transformar e usa esse conhecimento para influenciar vidas, abençoar vidas em nome de Jesus. Ronaldo, beijo, Deus te abençoe, amo sua vida, todos. Uma honra estar aqui servindo vocês em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrando agora em 3, 2, 1. Até segunda na próxima aula live no grupo o tempo todo.